botar o vídeo aqui. Você está ao vivo. Cara, estamos ao Olá, vivo. pessoal. Será que nós estamos ao vivo? Acho que sim. Aprendendo a lidar com essas ferramentas aí. Cara, dois tios da van tentando descobrir como é que funciona essa parafernália de equipamento eletrônico, que não é fácil, né? Mas a gente vai conseguir lidar com essas coisas eletrônicas. O interessante é a gente conseguir passar a mensagem, né? Bom, eu acho que já estamos no ar. Quero dar as boas-vindas para quem está participando na nossa live hoje. Eu sou o Andrigo, da Modo Certo. Eu sou o Léo. A nossa intenção com essa live hoje é fazer esse ao vivo para a gente conversar um pouco mais de perto com o pessoal que vem acompanhando o nosso material. A gente falar qual é o intuito da Modo Certo, enfim, o intuito dessa live hoje é nós plantar uma sementinha que eu espero que ela vá brotar e dar bons resultados, bons frutos futuramente. Essa sementinha é basicamente o que a gente vem falando desde o início, desde que a gente criou a Modo Certo, que é o nosso objetivo maior, que é transformar esse mercado do transporte escolar no Brasil e fazer com que os transportadores, né, que a maioria dos transportadores do nosso país consigam entender que eles precisam ser empresários, que eles precisam ser empreendedores do seu negócio. Profissionalizar o ramo, né? Profissionalizar esse ramo. E a gente quer, com essa live, além de plantar uma semente, deixar uma esperança, porque esse momento de crise abalou toda uma categoria. A gente sabe que isso foi ruim para todo mundo. Nós trabalhamos há mais de 34 anos com transporte escolar, e isso também nos afetou um pouco, e a gente sabe que no Brasil todo teve diversos níveis que afetou os transportadores. Teve alguns que foram mais afetados, outros menos, mas a gente sabe que isso pegou a nossa categoria como um todo. Então a gente quer deixar uma ponta de esperança que a gente pode aproveitar esse momento para utilizar ele para um bem muito maior. Na verdade, a gente sabe também que esse ramo já não vinha muito bem antes da pandemia, né? E com a chegada da pandemia acabou abalando muitas empresas. E acaba que esse momento aqui, ele pode virar uma oportunidade para aqueles que souberem usar esse tempo, né? A gente quer trocar essa ideia com vocês e passar um pouco do que a gente tem aqui, dividir um pouco de conhecimento para poder plantar essa sementinha, como o Andrigo disse. Nós acreditamos que esse momento, essa crise que chegou, ela é um momento ruim, mas, ao mesmo tempo, a gente parar para pensar quando na vida, na história, iria acontecer de um ramo que já vinha vindo sofrendo, né, e jamais iria parar para se organizar, ou mesmo parar para pensar que a forma que vinha sendo trabalhado, a forma que havia sendo feita até hoje, precisa de uma mudança radical, precisa de uma mudança urgente. Nós fizemos algumas pesquisas, conversamos com muitos transportadores no Brasil todo, e a queixa é a mesma. A gente sabe que as dores dos transportadores são as mesmas. A gente sabe que antes da pandemia os preços vinham sendo defasados, a concorrência desleal era um problema enorme, a falta de conhecimento de quem entrava no mercado para atuar era um problema grande, porque muitas pessoas entravam no ramo sem conhecer o mercado, acabavam estragando o mercado, fazendo preço baixo. E a gente sabe que esse é o momento que possibilitou para que as empresas parassem agora para pensar em uma solução, em algo que possa ser feito daqui para frente, para que a gente possa voltar muito melhor do que a gente entrou nessa pandemia, nessa crise. Na verdade, eu acho que esse já é o primeiro ponto positivo da pandemia, da crise, enfim, porque ela nos move, né? Ela faz a gente se mover, se mexer da cadeira. Então a gente sai da nossa zona de conforto e precisa se reinventar e precisa buscar coisas novas, ou às vezes muitos empresários tiveram que buscar ramos novos, e outros tantos que somos eu e você, estamos procurando formas novas de trabalhar
para melhorar e para crescer, que o crescimento hoje é tão difícil no ramo de transporte escolar, né? Justamente por isso que o Rodrigo falou agora da concorrência desleal. A gente sabe que os preços estão sendo trabalhados hoje muito abaixo de um nível razoável, então a gente precisa mudar isso depende de cada empresário. E nós temos hoje e amanhã, né, às 20 horas, eu quero lembrar que amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui para complementar o que nós vamos comentar hoje aqui. E a gente só quer lembrar que depende muito do envolvimento de cada empresa. O nosso objetivo, ele é um pouco... ele é paralelo, mas ele é um pouco diferente do objetivo de um sindicato, de uma cooperativa, né, de uma associação, que a gente sabe que existem muitas no Brasil. A gente tem contato com essas associações, com vários representantes aí do transporte escolar no Brasil todo, e a gente sabe dos objetivos, a gente admira muito a luta dessas pessoas que estão na frente aí, tentando buscar. Hoje, agora à tarde, eu vi um sindicato conseguiu, vai entregar cestas básicas para todos os monitores, os transportadores. Isso aí eu acho uma coisa muito legal, admiro muito. Na verdade, até outra queixa dos transportadores, desculpa te interromper, muita gente fala também sobre a falta de união da classe, e às vezes isso é o que acaba atrapalhando ou dificultando um pouco o trabalho dos sindicatos, né? Sim, e a nossa ideia, que é paralela a isso, os sindicatos estão aí para unir os transportadores e para fornecer todo um suporte que precisam para poderem atuar de uma forma melhor, né, junto aos órgãos do governo, aos seus órgãos municipais, enfim. E nós estamos aqui para auxiliar as empresas. Nosso objetivo é auxiliar cada empresa para que possa crescer, para que possa ter um local onde buscar informações para crescer em sua parte gerencial, sua parte administrativa, e realmente tornar uma pequena empresa em uma empresa sólida, com uma base para crescer ou com uma base para se estruturar um pouco melhor. Passando por cima do que nós vamos conversar hoje, nós vamos falar sobre ser empreendedor no Brasil, sobre o ramo do transporte escolar, que situação está hoje nesse mercado. Sobre por que a mudança depende, então, de cada empresa. A gente almeja ver uma transformação do ramo. A gente sabe que esse ramo precisa de uma reciclagem para se tornar um ramo sustentável de novo, né? Só que isso depende de cada empresário. A gente sabe, a gente convive nesse meio também, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar, voltando a falar de novo com a concorrência desleal, só que a gente não pode se apegar nisso para não crescer, para não se estruturar. A gente tem que... o crescimento e a mudança do ramo depende de cada um de nós fazer a sua parte e aí sim puxar o mercado todo para cima. Há um tempo atrás, nós atuando no mercado, a gente já participou de sindicatos, associações, mas a gente sempre teve uma dificuldade nessa questão. Como é que a gente pode mudar o nosso mercado? Como é que a gente pode mudar a nossa realidade? Enfim, a gente percebeu que o mercado só vai mudar enquanto a maioria dos transportadores se derem conta de que precisam mudar internamente. No coletivo é importante, mas vai ser muito difícil as empresas se unirem por uma causa. É muito mais fácil algumas empresas se estruturarem internamente e as outras verem o resultado que essas empresas vão ter, e assim o mercado vai, nós vamos dizer assim, pegamos a régua e vamos colocá-la um nível acima, vamos mudar o nível do nosso do transporte, da nossa categoria. Até porque eu acredito que agora, com o retorno das aulas, né, a gente vai ter um novo desafio, vai ser uma nova etapa para todos os transportadores. A gente sabe que tem muitos transportadores saindo do ramo, tem outros tantos entrando no ramo, e agora vai ser uma nova etapa. Então, eu acredito que as empresas que estiverem melhor estruturadas a partir de agora vão acabar, como é que eu posso dizer, expelindo essas empresas que trabalham de forma errada, entende?
Então, eu acho que quem entrar melhor estruturado a partir de agora tem mais chance de crescer e ainda vai expelir essas empresas que puxam o mercado para baixo, né? Que marginalizam o serviço, enfim. E de uma forma bem direta, ao final, amanhã, provavelmente, nós vamos falar o porquê que esse momento é uma oportunidade e como isso pode ser uma oportunidade. Então, a gente vai levantar algumas questões hoje e amanhã a gente vai fazer um fechamento de como, de que forma isso pode ser uma oportunidade para as empresas de transporte escolar, esse momento. Amanhã nós vamos comentar sobre os três fatores que podem servir como base, como para a gente literalmente fazer com que essas empresas cresçam. Deixa eu só pegar aqui. Vai passar. Vou pegar uma água. Vamos lá, tem que tomar uma água, porque senão a gente fica só falando aqui, seca até a garganta. Para a gente entrar no assunto de hoje, queria comentar aqui sobre ser empreendedor no Brasil. A gente sabe que é muito difícil ser empreendedor no Brasil hoje. É um desafio enorme. É um desafio, hoje, né? Nós sabemos também que tem em outros países tem algumas facilidades, algumas coisas que são literalmente até mais difíceis do que aqui. Mas no Brasil tem algumas particularidades do porquê que é tão difícil ser empreendedor. Uma delas é a falta de estrutura para muitas empresas, para muitas classes. A burocracia, A burocracia é muito grande. A gente sabe que em alguns países aí é possível abrir uma empresa em questão de 20, 30 dias. No Brasil, ela é capaz de levar mais de 6 meses para conseguir desenrolar toda uma papelada, né, para abrir uma empresa. Então, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil é difícil. Linhas de crédito é complicado, é difícil. Muitos dos recursos do governo que seria para as empresas, para fomentar o mercado, para as pequenas empresas poderem melhorar ou alavancar seus negócios, acabam não chegando nessas empresas. A gente ouve falar muito, né, que consegue financiamento quem vai lá e prova para o banco que não precisa de financiamento. Essa é uma regrinha que todo mundo conhece, que para te conseguir uma grana emprestada lá para comprar um veículo, tu vai ter que ir lá provar para o banco que tu não precisa daquele dinheiro. Então, esse é uma outra questão que dificulta muito o empreendedorismo no Brasil. O Sebrae tem alguns programas para justamente nessa parte que a gente está focando hoje, que é na parte de educacional, na base educacional, para que as empresas se estruturem e para que elas possam levar o seu negócio adiante sem passar por grandes dificuldades. Mas para alguns ramos, ela não é bem específica. Então, tem algumas coisas que servem servem para uma padaria, mas não servem para o transporte escolar. Tem coisas que caem muito bem para uma metalúrgica, mas não caem para um material de construção. E a gente sabe que muitas informações desse sentido, são difíceis de buscar no mercado. Pegar elas já transformadas, né, para um ramo, aplicadas para um ramo, é difícil de encontrar, né, no mercado. Falando ainda sobre empreendedorismo, indo para o lado do transporte escolar, então, o que tem de tão errado hoje nesse mercado do transporte escolar? Para muitas empresas, para muitos negócios, ou seja, até para profissões, as pessoas acabam tendo que estudar o mercado. Eu vou pegar um exemplo aqui, quem quer ser um advogado hoje, essa pessoa precisa fazer todo um estudo para poder chegar e atuar no mercado como advogado. Quem quer ser um arquiteto precisa ter uma formação para trabalhar como arquiteto. E essas profissões, hoje em dia, até não desmerecendo classe, mas enfim, né? Até o pedreiro, hoje em dia, que uma vez se contratava um rapaz para fazer uma casa, hoje em dia se profissionalizou e tem a construção civil. Então são classes que já requerem um nível mais avançado, né, de estudo,
de entendimento para poder atuar nos seus ramos. E a gente sabe que essas categorias, essas classes, elas sofrem menos porque as pessoas que estão atuando nessa área, elas se estruturaram, elas acabaram estudando o mercado, elas não vão chegar lá e até tem um ou outro que sempre vai fazer, vai trabalhar abaixo do custo, ou tem uma estratégia maluca lá que resolveu fazer e está queimando o preço, mas dificilmente isso vai acontecer, porque essas pessoas estudaram o mercado, elas sabem o quanto custa, elas sabem como funciona, a responsabilidade que elas têm. Se um arquiteto, se um engenheiro sabe da responsabilidade que ele tem, ao assinar um documento ou uma planta para a construção de um prédio, de uma casa, o transportador escolar, que tem o bem mais precioso de cada família dentro da sua van, precisa saber também, são vários, né? Precisa saber também do valor do seu trabalho, precisa valorizar esse trabalho que está fazendo. E por isso que a gente acha tão necessário um estudo. A gente vê que todas as profissões que elas têm uma base formada em cima de conhecimento, as profissões tendem a ser valorizadas mais, porque os próprios empresários ou, enfim, aquela classe sabe se valorizar. É nesse sentido que a gente acredita que o transporte escolar pode mudar, e muito. Quando os transportadores entenderem e conseguirem transmitir para os seus clientes, para as pessoas, essa percepção de valor do seu trabalho, a gente acredita que o mercado vai mudar muito, muito. Coisas que eu acho muito injusto com esse nosso trabalho é a gente estar vendo coisas acontecerem que não poderiam estar acontecendo. Por exemplo, a gente sabe, em primeiro lugar, começando lá de cima, que as empresas de transporte escolar hoje não conseguem programar a troca de um veículo, que é necessário, porque na grande maioria dos municípios do Brasil, os veículos têm vida útil para trabalhar. Hoje as empresas não conseguem mais ter essa projeção. Indo mais a fundo, a gente sabe que tem empresários do ramo que têm dificuldade de trocar pneu do seu veículo, né? Que acaba, às vezes, trabalhando ilegal para não pagar uma taxa de vistoria. Então, não tem uma consciência do custo, quem dirá do valor do seu serviço, né? Então, a gente precisa mudar essa visão do nosso trabalho. Quem está trabalhando precisa ter dignidade para estar trabalhando. A gente não pode estar se escondendo para poder trabalhar. O correto não é a gente trabalhar com preço baixo e ter que andar ilegal porque está fazendo preço baixo. O digno é você poder trabalhar, cobrar o preço correto e poder estar em dia para você poder trabalhar. Esses dias atrás eu estava conversando com um dos colegas aí, até de São Paulo, inclusive, ele estava me dizendo que na cidade dele é impossível ele conseguir registrar um funcionário, porque ele não consegue pagar os custos de um funcionário. E é uma coisa que, né, a gente não pode estar trabalhando de forma errada, porque isso pode gerar um problema muito maior. A gente tem que trabalhar da forma certa, e a gente tem que agregar valor ao nosso trabalho e trabalhar de forma correta, enfim, né? Nós, há alguns anos, muito tempo atrás, por que a gente acredita tanto nessa transformação que a gente está falando hoje? Porque nós trabalhamos muito tempo, a gente sofreu também, nós passamos por dificuldades muito grandes. Já passamos por momentos bons também nesse ramo. Né? A gente sabe que tem alguns colegas aí, através de uma pesquisa que a gente fez essa semana, tem empresas que estão nesse mercado há menos de 5 anos, e existem várias outras que responderam a pesquisa que estão há mais de 15 anos. Então, para quem está começando agora, saiba que não é um ramo que foi sempre difícil, já foi bom de trabalhar. A gente está passando por um período complicado agora, mas tem saída. E nesse período, nesse tempo todo, nós passamos por muitas dificuldades, muitos momentos bons. A gente teve épocas que o mercado foi bom, mas uma coisa que nos levou a acreditar nessa transformação foi que muitos momentos que nós teríamos tudo para ir bem, o mercado estava fluindo, nós passamos por dificuldades no passado, por falta de conhecimento, por falta de
organização, negligenciar algumas coisas que a gente sabia que era importante, a gente acabava deixando de lado, não achando que... Porque são detalhes, a gente vai te falar sobre isso mais tarde, são detalhes. Às vezes a gente deixava alguns detalhes de lado e fez toda a diferença, esses detalhes. E a partir do momento que nós, como na nossa empresa, nós começamos a mudar o nosso foco e buscar por conhecimento, investir em conhecimento e buscar técnicas novas, incrementar o nosso mercado, trazer coisas que não existiam para o nosso ramo do transporte escolar, e a gente sabe que em muitos lugares não existem ainda, e a gente começou a mudar e adaptar isso para a nossa empresa, a gente conseguiu perceber uma mudança enorme, a gente conseguiu ver que momentos de crise que era para a gente estar sofrendo, nós acabávamos estando melhor do que no passado, quando o serviço estava fluindo, a gente tinha aluno de sobra, então a gente conseguiu ver que essa organização mudou, acabou trazendo benefícios maiores do que a gente tinha quando simplesmente tinha bastante trabalho. A nossa organização nos permitiu isso. Então a gente, vendo esses resultados, né, e nesse momento conseguindo perceber a dificuldade de muitas empresas, a gente parou e pensou, por que a gente não passa tudo isso, que não foi pouca coisa que a gente conseguiu conquistar em termos de conhecimento, em técnicas, em ferramentas, porque a gente não passa para as empresas que quiserem, que tiverem, quem tem comprometimento, interesse, para que essas empresas possam se beneficiar, né, e encurtar muito o caminho, que a gente teve muita coisa aí que a gente levou 4, 5 anos para descobrir ou para chegar num resultado, e que isso pode ser passado de uma forma muito simples, muito rápida. Eu queria te interromper, porque me veio uma coisa na cabeça agora que eu estava pensando nos detalhes sobre isso, que é quanto, justamente a gente estava falando antes sobre a concorrência, né, desleal, e veja bem, quando a gente aprende algumas técnicas e aplica algumas técnicas de organização, de vender serviço, né? Olha só, a nossa empresa aqui, a gente trabalha com valor pelo menos 30% acima do concorrente mais próximo, tá? Isso chegando a 40% e 50% em alguns outros casos de outros concorrentes. Mesmo assim, a gente tem no mínimo o dobro de clientes do nosso concorrente mais forte. E em outros casos a gente chega a ter 5, 7, 8 vezes mais de clientes. Então, só queria voltar nesse assunto para chamar a atenção de que a gente não pode só culpar a concorrência por um mercado tão difícil. Porque quando a gente quer fazer, mudar uma situação, ela às vezes depende muito mais de nós do que do ambiente externo. Então eu queria só chamar a atenção quanto a isso. E nesse tempo, essas coisas que a gente adaptou, enfim, para a nossa empresa, vou te dar um exemplo. Quando a gente foi buscar por melhorar os processos na parte financeira, por exemplo, a gente buscou todo o conhecimento da parte contábil, enfim, a gente fez cursos, enfim, apesar de ter feito aulas na universidade, tinha coisas que a gente acabava não vendo tão a fundo, e a gente foi buscar conhecimento um pouco mais para a gente usar na prática aqui na nossa empresa, mas tudo que a gente foi buscar fora, a gente teve que adaptar para o transporte escolar. Ele era uma informação generalizada para todas as áreas, parte de marketing, né? E a gente conseguiu adaptar um formato que realmente funcionasse, tudo isso funcionasse para o transporte escolar. Para algumas pessoas, a palavra marketing pode soar como um ruído, né? E, na verdade, não é. O marketing, a palavra marketing, ela é uma estratégia muito ampla, mas ela pode ser feita de uma forma simples. Posso simplificar? Pode. Vou simplificar. Qual é o transportador hoje que vende, literalmente vende o seu serviço? A gente está falando em vender. Marketing é vender. Quem é que usa uma técnica hoje? Quantos transportadores usam uma técnica efetiva, realmente efetiva, de venda do seu serviço, do seu negócio? A gente sabe que a ambição de qualquer empresa, em qualquer ramo, é crescer. E o crescimento está diretamente ligado à venda. Então, se uma empresa não investir um pouco de tempo e de interesse, né, para aprender a vender,
dificilmente ela vai crescer, né? No passado, prestar um bom serviço era suficiente para uma empresa de transporte escolar. Só que tudo mudou. As pessoas mudaram, os seus hábitos mudaram, e a gente precisa acompanhar essas mudanças, a gente precisa estar acompanhando esse novo mercado de trabalho. E hoje em dia, o mercado é venda, né? Quem mais vende, mais cresce. Então essas são 2 pinceladas aqui por cima de algumas coisas que a gente fez aqui que realmente teve um resultado muito bom. E sabe que por muito tempo a gente relutou. A gente não queria... muitas informações custou tanto para nós investir em conhecimento, tanto em pagar mesmo em valor, tá? De pagar em curso, em informação, e tempo nosso que a gente disponibilizou, tempo que a gente poderia estar com a nossa família, e a gente se dispôs a ir aprender e buscar essas informações. A gente disse, não, a gente não vai passar isso para o nosso concorrente para ele vir aqui e fazer igual eu, tomar meus clientes. Só que a partir de um momento a gente começou a pensar que essa era a única forma do mercado melhorar. Não tem como eu segurar isso para mim, se é uma coisa que me serviu, que foi muito bom para mim, se eu posso passar para as outras pessoas, se eu posso passar isso para os meus concorrentes, se eu posso passar isso para todo o mercado, se o mercado melhorar, é como elevar o nível da água. Todos os barcos vão subir junto. Não é só o barco, o meu ou o dele que vai subir. Todos vão subir. Todos vão ser beneficiados. Então a gente conseguiu entender isso. Até quando começou essa paralisação da pandemia, isso também foi um alerta para nós, porque a gente começou a ver tantos colegas, né, eu nem digo concorrentes, tantos colegas de ramo, desde o início já passando por dificuldades, tendo que vender van, tendo que trocar de trabalho, né? Até inclusive nessas pesquisas que a gente recebeu hoje, a gente teve várias pessoas citando que tiveram que abandonar ou que vão abandonar um ramo que amam tanto, e a gente sabe que é um ramo que cativa, porque trabalhar com criança, para quem gosta, é ótimo. Então, esse foi outro sinal para nós, assim, de que a gente precisava fazer alguma coisa por essas empresas, né? A gente precisava, esse é o momento de a gente ajudar quem precisa e revolucionar o ramo do transporte escolar. A gente está, na verdade, trilhando um caminho longo, que a gente começou agora, né? Nós movimentamos um pequeno passo. Agora a gente sabe que a gente está começando a movimentar um pequeno passo. A gente precisa colocar essa ideia para muitas pessoas, e a gente vai depender muito da ajuda de vocês, de cada transportador, para divulgar essa nossa ideia, enfim, e para que a gente possa ter força para divulgar o nosso material, para nós poder disponibilizar sempre mais coisas para os transportadores. A gente vai precisar do apoio de cada um. E esse é como eu digo, é um pequeno passo. Nós estamos engatinhando e tentando achar o melhor rumo, né? Mas com o envolvimento das empresas, dos transportadores, nós vamos descobrir qual é o melhor caminho que nós vamos tomar para poder ajudar a maioria dos transportadores e para ajudar esse mercado, para mudar esse mercado. Isso faz tanto sentido para nós que a nossa mãe, que começou com esse negócio, o nosso pai, em 1986, eles começaram com uma Kombi igual essa aqui, ó. Era uma Kombizinha vermelha que não tinha nem faixa escolar na época. Mostra a calcinha branca dela na frente aí. Olha, ó, essa aqui é a Kombizinha vermelha que eles começaram a trabalhar em 1986. Por isso faz tanto sentido para nós. A gente cresceu, viveu fazendo isso. Né? Então, alguém pode questionar, mas por que esses caras estão fazendo isso? Foi só isso que a gente fez a vida toda. Foi só isso que a gente fez a vida toda. Foi só isso que a gente viveu a vida toda. O Leonardo aqui cresceu... com 1 ano de idade, ele ia pendurado no pescoço da minha mãe e fazia a rota. Ia de macaquinho, ela dizia que eu dizia para ela que eu ia de macaquinho. A gente sabe que tem mais transportadores que também viveram isso, né? Viveram toda uma história. Mas... além de tudo isso, da minha história, da história do Andrigo, eu vejo muito valor nesse ramo, nesse serviço, por 2 coisas, né? Uma, porque lidar com criança. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por lidar com crianças. Crianças
são um ser assim que tem que ser estudado, né? Porque eles são demais. E outra porque eles são a educação do país, né? E a gente move a educação do país. Então, se a gente deseja um país melhor, a gente está transportando eles todos os dias. Então, eu agrego muito valor a esse serviço por conta dessas duas situações. E hoje a gente já está, tem muitas empresas que nos contataram, e a gente está trocando ideias, a gente tem ajudado, graças a Deus, a gente tem ajudado já muitas empresas, muitas pessoas que a gente percebeu que tem interesse em mudar, realmente a gente vai estar percebendo que eles vão voltar mais forte, vão se recuperar muito mais rápido, e a gente está vendo que está ajudando já muitas empresas, a gente espera ver o resultado disso muito breve. Na verdade, a gente está disponibilizando já fazem alguns meses bastante material, né, e conteúdo de auxílio. E, na verdade, o que precisa é só comprometimento, interesse, comprometimento e um pouco de persistência, porque as coisas são simples, mas não são fáceis, né? Por exemplo, voltar dessa pandemia agora mais forte, é fácil? Não é fácil. É possível? Sim, é muito possível. Depende só de cada um aí se envolver um pouco com os conteúdos, se entregar um pouco mais. A gente está à disposição. A gente vive largando perguntas aí para o pessoal ou dando espaço para perguntas. Quem quiser tirar dúvidas. Essa semana teve um rapaz de São Paulo, um outro rapaz de São Paulo também. Eu acabei ficando mais de meia hora com ele no telefone para esclarecer uma dúvida que ele ficou a respeito do nosso conteúdo. Então a gente está aberto para conversar e para dividir informação. A gente não se considera dono de verdade, né? Mas a gente está aqui colocando a nossa experiência, a nossa história, experiência, né? Mas a gente está aberto. Quem tiver mais coisas para contribuir com a gente. Não é um modelo único que o que eles falam é o nosso que vale. Não. Nós estamos passando o que funcionou para nós. Essa é a nossa ideia. Né? O valor que a gente acredita que isso tem. E por que a gente acredita que depende muito mais das empresas individuais, de cada um fazer a sua parte, do que do governo? Eu não estou aqui questionando, desmerecendo sindicato ou associação. A gente acha que é um trabalho, além de importante, necessário, e eu friso que é preciso o envolvimento, que as pessoas se envolvam com os seus sindicatos, que elas apoiem os seus sindicatos e as suas associações, porque é através deles que muitas coisas se conquistam, as lutas são feitas através dali, ninguém vai buscar nada junto ao governo, ninguém vai buscar nada junto à sua secretaria de transporte do seu município, se não é através de um sindicato, de uma associação. Eu estou só frisando que a mudança maior não vai ocorrer através de um sindicato. A parte de revolucionar esse ramo, né? A revolução não vai ocorrer através de um sindicato, e de nem uma dos seus associação. concorrentes, enfim, né? Depende de não de cada um. Não vai ocorrer nem de um sindicato, nem de uma associação e nem do governo. Por que a gente acredita que a mudança vai ocorrer quando as empresas começarem a mudar? Eu vou dar um exemplo simples, que se uma determinada empresa conseguir fazer uma mudança e entender tudo aquilo que pode beneficiar ela, e ela começar a atuar na área com todas essas ferramentas, com esse diferencial, e começar a atingir resultados que os outros não vão conseguir, vai começar a plantar uma sementinha na cabeça dele. Espera aí, como é que aquele cara lá está fazendo? Por que ele está cobrando mais que eu? Como é que ele está cobrando mais? Tem mais alunos que eu e tem mais tempo. Sobra mais tempo para ele. Como é que ele trocou de carro e eu não estou conseguindo? As empresas fazendo essa mudança vão plantar uma sementinha naquelas que ainda não mudaram. Aqueles que ainda não mudaram... Isso vai ser um divisor de águas. Vai ser um divisor. Exatamente. Vai começar a plantar uma sementinha e as empresas vão começar a se dar conta de que elas precisam mudar, de que elas vão precisar fazer igual o outro lá que se estruturou da empresa, que, poxa, o cara tá organizadinho, olha lá, ó, como é que ele tá conseguindo e eu não? Então, subindo o nível das empresas que os outros vão se dar conta
de que, opa, eu preciso mudar também, eu preciso fazer alguma coisa na minha empresa. O que esse cara fez que eu não fiz ainda? E o interessante é que eu volto agora nesse que o cara fez aí, só voltando, que são coisas simples de se fazer. Não são fáceis, mas são simples. São aplicar questões simples na sua empresa, né, de organização, de gestão, de marketing, de venda. São detalhes que formam um contexto, né, onde possibilita uma empresa a crescer. Comentando agora sobre por que esse momento é uma oportunidade para mudança, né? A gente mudando agora, a gente sabe que é um momento de crise, que é um momento ruim, mas esse é um momento que a gente não é um momento de colher nada, é um momento que a gente precisa plantar. Em épocas que... Como é que é a mesma história aquela do plantar? O cara fala no que tu postou lá? Quando a gente planta, a gente não sabe quando a gente vai colher. Mas a gente sabe o que a gente vai colher, porque a gente sabe o que a gente plantou. Que a gente plantou. Então, na verdade, é mais ou menos essa situação do transporte escolar hoje. Se a gente plantar agora, a gente não sabe se a gente vai colher mês que vem, porque as aulas podem voltar só em fevereiro do ano que vem. E mesmo assim, a gente pode ter uns degraus ainda para subir. Mas, se a gente plantar agora, a gente tem a certeza de que a gente vai colher. Diferente de se a gente não plantar agora. Por isso, esse momento a gente percebe que é um momento de oportunidade, porque é um momento de plantio. Quem me disser, Andrigo, o que eu faço agora para sair da crise, para melhorar? Infelizmente, esse momento não é de colheita, é um momento de plantar. Há muitos anos, os transportes escolares vinham colhendo. E as colheitas não estavam tão boas. Temos um momento agora onde é possível parar e reorganizar o plantio para que as próximas colheitas sejam muito melhores. E a importância disso, de fazer esse plantio, enfim, de fazer essa transformação e aproveitar esse momento como uma oportunidade para se reestruturar, para se reorganizar como empresa, é que quando esse mercado voltar à atividade, quem tiver melhor preparado vai ter uma recuperação muito mais rápida, muito mais sólida do que quem não teve essa preparação, inclusive, do que quem não fez. Eu até penso que quem se preparar agora pode voltar melhor do que entrou na pandemia. Comparando a empresa com ela mesma. A empresa pode voltar melhor do que ela entrou na crise e, quem dirá, melhor do que os concorrentes ainda, né? Melhor do que todos os concorrentes da sua região. Fazendo mais uma comparação, uma analogia, se nós pegarmos dois alunos, duas crianças, uma do primeiro ano do ensino fundamental, uma criança do 5º ano do ensino fundamental, e nós darmos para as duas crianças uma continha para resolução, que as duas tenham o conhecimento necessário para se fazer essa resolução. Muito provavelmente, o aluno do 5º ano, que ele teve um preparo muito maior do que o aluno do primeiro ano do ensino fundamental, ele fez diversas vezes, ele praticou aquilo, ele estudou aquilo muito mais que o aluninho do primeiro ano, provavelmente ele vai conseguir resolver aquela questão muito mais rápido e com muito mais assertividade. Essa é a analogia que eu faço do mercado quando voltar. Quem teve um preparo nesse período, quem conseguiu se preparar melhor, vai ter uma recuperação ou vai ter um resultado muito mais rápido e com muito mais assertividade do que quem simplesmente ficou esperando as coisas acontecerem. A gente acredita que, por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. Muitas vezes a gente sabe que a gente até é chato. Pô, mas estão falando sempre a mesma coisa. É a mesma coisa, mas é isso que a gente quer. Quando a gente quer que as pessoas realmente aceitem a ideia, a gente precisa ter um objetivo e frisar naquele objetivo. É isso que eu quero, é isso que a gente acredita que vai acontecer aqui, dessa forma que a gente precisa mudar.
E, na verdade, a gente está realizando um sonho com esse momento, tá? Respeitando as dificuldades que todos os colegas estão passando, mas a gente poder usar esse tempo para dividir isso, para nós é muito gratificante, porque se acontecer o que a gente espera de em 1 ano, 2, sei lá, né, esse mercado ter revolucionado e a gente saber que a gente plantou essa sementinha e teve muitas outras pessoas que ajudaram a semear esse terreno aí, a gente vai ficar muito orgulhoso porque pelo valor que a gente dá para esse serviço. Uma outra que tu acabou de falar sobre ajudar a plantar semente, é isso que a gente quer colocar também. Esse nosso movimento de tentar plantar nos transportadores essa ideia é para que os transportadores nos ajudem a semear essa ideia e possam levar isso adiante. Que a gente possa, literalmente, repassar essas informações de valor para quem a gente sabe que isso vai agregar na sua empresa, vai agregar na sua vida. Né? Se a gente conseguir passar hoje para 1 ou 2 empresas que elas levarem adiante isso e tiverem resultado e elas repassarem para alguma outra o que a gente passou, eu acho que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Né? Senão não faria sentido a nossa história de a gente buscar tantas coisas e lutar tanto para ficar com nós, isso aqui não, né, e deixar o mercado todo da forma que ele está hoje. Até teve um representante de sindicato que há pouco tempo entrou em contato com nós e pediu para que a gente mandasse tudo que a gente tinha de conteúdo para ele poder dividir com todos os transportadores daquele município, justamente por ele ver a proporção que isso pode tomar quando essa ideia for geral, né, de todas as empresas. E a gente precisa da colaboração de todo mundo, de todos vocês, além do comprometimento de fazer a sua mudança interna, a gente precisa do auxílio para dividir, para indicar esse conteúdo para as outras empresas, e aí sim a gente vai poder ver esse mercado mais breve possível, melhor estruturado e mais sólido. E muitas acabam me perguntando também, né? Mas como é que eu posso? O que eu faço? Qual é o caminho? Vocês estão me dizendo que eu tenho que mudar, que eu tenho que estudar o mercado, que eu tenho que fazer isso? Eu vou por onde? Por onde é que eu começo? Falaram até de marketing. Falaram de marketing, e daí? Estamos falaram bonito, agora diz o que eu faço. Né? Mas, assim, nos últimos anos, como a gente falou, nós buscamos muito conhecimento, a gente acabou investindo nosso tempo, investindo em valores. Nesse ano que parou, 2020, a gente investiu novamente em treinamento, em cursos, em conhecimento. E isso que nos trouxe a possibilidade de melhorar a nossa empresa, de vir melhorando a nossa empresa até hoje. O que acontece é que a gente acabou investindo até valores altos para isso. Inclusive, a gente não investiu só em conhecimento, né? A gente investiu em ferramentas. Muito dinheiro do passado. Sim, e esse ano também. Readaptando, né? Ferramentas, readaptando. Esse ano também, ferramentas. Né? Ferramentas que hoje a gente pode tanto disponibilizar quanto a gente pode passar essas informações de qual é a melhor forma, quais são as melhores ferramentas para uso no mercado hoje. E a gente, nesse ano, a gente, em treinamento, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu investi mais de 8, 9 mil reais em cursos e treinamentos que vai nos servir para melhorar ainda mais a nossa empresa, porque a gente possa voltar muito mais forte. Acontece que a gente consegue passar muitas dessas coisas através dos nossos conteúdos. Logicamente que não tudo a gente consegue passar, porque é muita coisa, a gente sabe, através de um vídeo lá de 15 minutos, que às vezes a gente sabe que é difícil a pessoa parar para assistir, a gente fez vídeos maiores, meia hora, 40 minutos, mas a gente sabe que já é difícil para a pessoa parar para assistir, a gente não conseguiria passar tudo por ali. Mas às vezes um assunto desses levaria
2 horas para ser tratado, né? Então a gente vai, literalmente, vai passando esses conteúdos ao passar do tempo, a gente vai conseguir fazer uma abrangência muito maior e para poder estruturar isso. Uma das formas que as empresas podem mudar, que a gente sabe que podem mudar, é buscar conhecimento. Não existe... assim, como em qualquer país, tá? Essa é uma básica, é algo que é básico. Um país só vai mudar a sua situação econômica, um país só vai mudar o seu potencial se ele investir na educação desse país. O país só muda quando ele investe na educação. Eu quero dizer o mesmo para as empresas. As empresas só vão mudar, só vão potencializar seu negócio quando investirem em educação, em conhecimento. Eu vou agora falar alguma coisa, só quebrar um paradigma, uma objeção que muitos transportadores têm, que a gente sabe que tem, e que dizem o seguinte: eu não estudei, tá? Eu comecei esse mercado, nesse negócio sem estudo, e eu cheguei até onde eu cheguei. Eu não preciso disso. Ou eu não consigo porque eu não tenho estudo. Mera desculpa. Me desculpem dizer mera desculpa. Conhecimento. Ninguém é... o conhecimento que a gente precisa, ou que a gente sabe, eu sei que eu posso passar e que as empresas podem buscar nesse momento, não é necessário faculdade nenhuma, não é preciso um conhecimento técnico em nada. Ele é um conhecimento que ele é básico, mas ele é importante. Então não tem desculpa das empresas dizer, eu sempre fiz assim, eu não preciso mudar, ou esse meu negócio não tem muito o que inventar, já faz 15 anos que eu trabalho assim, sempre deu certo. Deu certo, mas as empresas estão sofrendo. Na verdade, muitos estão sofrendo. Eu ia falar antes, que essa é uma grande diferença, sem fazer uma comparação, mas comparando, entre uma pessoa que é concursada e um empresário, né? Porque uma pessoa concursada, às vezes ela tem uma certa estabilidade, ela não precisa estar se reinventando em muitos casos. Já o empresário não pode ser assim, né? O empresário tem que estar sempre buscando, sempre se atualizando, sempre acompanhando o mercado, e quem anda na frente anda mais rápido e colhe mais rápido e planta mais rápido. Infelizmente, a gente sabe que o empreendedorismo, o mundo dos negócios hoje, quem quer ser empreendedor, ter um negócio próprio, é sair na selva, tu tá na selva. Né? Quem corre mais chora menos. Alguém pode dizer, não é assim, tem ramo lá que as pessoas são unidas. Olha, me desculpem, eu acho que o mundo dos negócios é uma selva, infelizmente, ou felizmente, porque quem tiver disposição para correr atrás do sonho, né, muitas pessoas dizem, eu sou do tamanho que o meu sonho é, ou enfim, eu vou ser o que o meu sonho é. Eu quero dizer que a pessoa vai ser o tamanho da disposição que ela tem para correr atrás do sonho dela. Não basta sonhar, tem que ter disposição para correr. A gente sabe que no mundo dos negócios, quem quer investir, quem quer ser empreendedor hoje, meu amigo, sem suar a camiseta, infelizmente não vai. Uma coisa que me chama a atenção é que a gente sabe, né, volto a dizer, a gente sabe da dificuldade de trabalhar com uma concorrência desleal, só que para e pensa o tamanho da importância de a gente ter concorrência, né? É o concorrente que nos desafia, que nos faz crescer, que nos faz mudar. Se cada um de nós não tivesse concorrentes, a gente não precisaria mudar, não precisaria crescer, não precisaria melhorar, né? Porque a gente é o único que faz. Agora, quando entra a concorrência no mercado, ela nos força a melhorar e a buscar mais. E eu dou muito valor também para a concorrência, porque é eles que fazem a gente tirar a bunda da cadeira. Bom, se a gente conseguiu chegar num consenso até agora, né, se os transportadores acabam vendo essa situação ou enxergando esse mercado da mesma forma que a gente está enxergando, eu quero só dar mais um incentivo e dizer que para a gente começar uma mudança, tá? Isso aqui é uma pincelada do primeiro passo que a gente está dando. Para a gente começar uma mudança, a primeira força que leva é a gente conseguir
é começar. Esse é um primeiro passo, é começar. Qualquer coisa que você for fazer hoje... É como ir para academia, né? É que nem ir para academia. O primeiro passo é ir lá e se inscrever. Bom, depois que se inscreveu, o segundo passo é persistir, é continuar. Então, se a gente conseguiu... E eu falei de academia, mas eu não vou, tá? Se a gente conseguiu plantar essa ideia, e a gente espera que se isso é um começo para muitas empresas, a gente quer passar que o próximo passo é persistir nessa ideia e continuar. A gente espera que a gente consiga, com essa nosso primeiro encontro de hoje, ter apertado um botãozinho vermelho lá que diz iniciar, e que esse botãozinho vermelho que foi apertado, ele traga resultados. Ele seja um botão que ele vá consecutivamente trazer resultados. Esse é o nosso objetivo, que a gente tenha despertado essa ideia na maioria dos transportadores, que a gente consiga fazer isso através dos nossos conteúdos e através da modo certo. Então a gente vai ficando por aqui com o conteúdo de hoje. Não? Não, acho que eu só queria comentar mais uma coisa. Amanhã... sim, faltou falar de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre 3 fatores, né, que têm o potencial de alavancar o seu negócio. E esses 3 fatores... Faltava só isso, né? Nada importante. Esses 3 fatores podem começar a ser desenvolvidos agora, nesse momento. São 3 fatores que eles são primordiais para você pensar nesse momento e para que as consequências que a gente falou antes, que vai ser uma recuperação muito mais rápida, que os concorrentes acabam vendo o valor disso tudo e literalmente querendo mudar também, faça sentido. Agora sim, agora tu pode falar, já que... Antes de a gente finalizar, eu quero dizer que as empresas que marcarem 3 concorrentes aí no evento para amanhã, nós vamos sortear esse micrinho aqui, ó. Olha que ursinho bonito você tem na sua casa. Nós vamos sortear ele amanhã para quem marcar, para as empresas que marcarem 3 concorrentes para participar da live de amanhã. E vou te falar mais uma coisa, concorrente... A gente sabe que, colegas, né? A gente tem concorrência boa, tem concorrente que tem os caras que são ruins de negócio, a gente sabe. Nós tivemos muitos concorrentes aqui no nosso negócio que foram ruins de lida, mas teve alguns que a gente sofreu, mas a gente teve uma briga legal. Porque até teve um transportador que, quando ele começou no negócio, nós ajudamos ele a começar a empresa, depois ele virou um forte concorrente, e depois de um tempo ele acabou saindo do mercado. Quando ele saiu do mercado, a gente teve a oportunidade de conversar um dia. E ele me disse o seguinte, que enquanto ele tentou brigar com nós por qualidade e melhorando o serviço, o atendimento dele para os clientes, ele estava bem. Ele conseguiu trocar de carro, ele aumentou a empresa, ele comprou mais carros. A partir do momento que ele quis baixar preço e conquistar o mercado com os outros concorrentes dele por causa de preço, ele quebrou. Ele me passou isso, ele me falou isso. Então, olha só, como um concorrente bom te ajuda e como uma concorrência ruim acaba te levando para o buraco. Se você se basear nela, né? Então, a gente tem que pegar essas concorrências que não te levam para frente, deixa de lado. Faz o trabalho certinho, e tudo vai dar certo. Tu vai colher aquilo que tu vai plantar. Se organiza e o crescimento vai vir por conta. Um abraço a todos. Nós esperamos amanhã, vocês, no mesmo horário, às 20 horas, nesse mesmo link aqui. Nós vamos estar... daí nós vamos falar, então, sobre os 3 fatores que têm o potencial de alavancar sua empresa, que você pode estruturar agora para colher no futuro. Um abraço a todos os transportadores. Obrigado pela presença, pela paciência de todos. Né? Os tios e tias do Brasil todo, né? O tio Léo, o tio Andrino, nós somos conhecidos, a garotada aqui é o tio Léo, o tio Andrino. Essa semana veio um ex-aluno nosso aí, já com 19 anos. Oi, tio Léo, sai fora, cara. Então, os tios, companheiros nossos da faixa amarela aí, um abraço e esperamos vocês amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.